Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa Hashtag Projetos, falando sobre a parte de jardinagem, mas de forma completa, desde de projeto e todo o material que envolve, de toda a parte, vamos dizer, de criação, né, de um belo jardim. O Sérgio, que é da Garden Coffee, está hoje aqui falando sobre vários assuntos e agora a gente vai querer saber qual é a hora para se buscar esse projeto, né? Então você, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que vai ter uma casa nova, já tem que ter alguém especializado que possa te ajudar nessa parte de paisagismo. Como é que é feito esse trabalho? Boa pergunta, a gente tem, na maioria das vezes, né, recebe já o pedido do nosso cliente quando o projeto já está finalizado, ou às vezes a casa já está pronta, e a gente tem que adentrar no projeto e às vezes tendo que refazer ambientes, causando novamente interrupções na construção. Então, o legal, eu acho que assim, o ótimo, né, seria que dentro já do projeto que está sendo concebido, que já fosse, né, pré-determinado quais são os lugares e, de repente, já nesse momento, né, nos procurar, porque em conjunto ali com o arquiteto, em conjunto com o engenheiro, a gente possa, de forma conjunta, fazer um projeto adequado. E por que eu digo em conjunto? Porque existe ali toda uma questão, lógico, do projeto em si, da construção civil, mas também existe a questão de intensidade de luz, quais o momento onde vai ter ali a intensidade de sol, o que aquela pessoa ela quer buscar com aquele jardim. Então, de repente, ela quer um jardim e as plantas que depois eu vou poder oferecer para ela naquele lugar não é aquilo que ela gostaria, porque, como a gente falou no bloco anterior, a planta, de repente, que ela gostaria de sombra e ela me deixou um ambiente de sol para que eu fizesse. Então, o bacana e o ideal é de que esse projeto fosse sempre feito em conjunto, né? Nós temos ali o Wagner, que é paisagista e que é biólogo, então, assim, em conjunto com o profissional da área, né, o arquiteto, o engenheiro, ele com certeza faríamos uma parceria e o resultado final seria muito mais bacana, dentro já disso feito desde o princípio, né? Mas isso não significa que a gente não possa interferir no projeto depois, né? Hoje a gente consegue, mesmo no projeto que não foi contemplado a princípio ali o jardim, a questão dos vasos, né? Hoje a gente tem a condição de fazer um belo jardim dentro de uma construção já toda pavimentada, com vasos, né, que a gente tem desde os vasos mais simples até os vietnamitas, né? Então, os projetos hoje a gente consegue trazer de volta aquilo que no projeto não contemplou, as áreas verdes, né, onde a pessoa vai conseguir ter de novo, né, aquilo que ela sonha e que de repente no primeiro projeto não foi feito. Mas a gente tem casos, né, vale a pena citar, de que durante a construção, durante o projeto, fomos procurados e ainda é possível, né, no decorrer do projeto, a gente fazer a nossa inserção. Tem casos que de repente a gente pode até mostrar de projetos ainda em obra que conseguimos ainda fazer a interferência ainda com a equipe lá. Então ainda está lá o pedreiro, ainda está lá o azulejista, ainda está lá o eletricista. Então ainda nesse meio a gente ainda consegue ir lá e fazer algo que já, quando no término da construção, já tenha esse jardim, esse espaço belo, né? E sem uma interferência e sem depois do projeto já pronto. Mas o legal é isso, né? Iniciou o projeto, né? Fale conosco
né, que a gente vai fazer um projeto em parceria. É isso aí, Sérgio. Você tocou num assunto bastante interessante sobre o fato dessa parte de projeto estar sendo feito em conjunto com a obra, porque eu percebo que vamos dizer assim, a valorização desse projeto em termos de beleza mesmo, de harmonia com a casa, ela vem junto, por exemplo, com uma iluminação bem feita, né? Então você tendo, vamos dizer, a parte elétrica acompanhando, ela vai poder valorizar esse jardim. Outra coisa é ter a parte hidráulica de forma coerente a facilitar, né, que seja utilizado a água ali no teu jardim, né, de forma também, vamos dizer assim, sem nenhum prejuízo no caso de deixar para depois, porque muitas vezes deixa para fazer esse jardim depois, às vezes não tem uma torneira, não tem, né, um ponto de água e também um ponto de eletricidade que é justamente para fazer essa iluminação. Hoje nós temos as iluminações a LED, né, que torna os jardins bonitos, com iluminações coloridas até, e que também acabam, vamos dizer, sendo até econômicas. E a lâmpada LED, né, ela tem um investimento às vezes um pouquinho maior, mas o custo, vamos dizer, né, de se manter aquela iluminação, ela é bem barata. Sendo assim, uma coisa que você foi falando, eu já tive alguns casos que algumas pessoas elas gostam e querem plantas frutíferas. Como é que é? Tem saído? Você tem utilizado as plantas frutíferas também? Isso, exatamente. Os projetos, como a gente falou, que já estão nascendo, né, junto com a construção, isso acaba criando espaços para que possa receber plantas de maior porte, né, apesar de que hoje a gente consegue cultivar uma jabuticabeira, por exemplo, num vaso. Mas, logicamente, a beleza, e isso vai ser muito, muito melhor se ela estiver no solo, que é o habitat dela. Mas hoje, assim, a jabuticabeira, a moreira, a pitanga, a acerola, a laranja, limão, então, são todas plantas que voltaram a ser cultivadas nos jardins residenciais. A nossa procura tem sido muito grande por isso. A gente tem feito projetos aí grandes, inclusive, de frutíferas, né? Às vezes dentro de uma mesma residência, você ter ali três frutas até próximas, né? Hoje sim nós temos condições, por quê? Porque elas são já geneticamente produzidas para que ela tenha um ambiente favorável para isso, né? A gente vai logicamente fazer com que elas estejam no lugar correto para receber intensidade de luz, que uma não atrapalhe a outra, mas a fruta tem voltado sim, voltado forte a fazer parte dos jardins, né? E a função da iluminação, extremamente legal, você ter um pé desse, uma planta frutífera e uma iluminação por debaixo dela, né? À noite, o efeito que dá isso, por exemplo, numa jabuticabeira é fantástico, né? Então, nós temos até toda a iluminação hoje do Garden é de LED, né? E você vai perceber lá que algumas das nossas plantas assim são iluminadas, né? Com a luz para dar esse efeito todo e trazer a beleza ainda na parte noturna, porque às vezes a planta é bonita durante o dia, à noite ela se esconde. Né? E uma iluminação... Exato. E tudo isso é feito por vamos dizer, o próprio projetista, né? Não sei, o Wagner, ou uma equipe que você tem, além de desenvolver o projeto, vocês têm todo um acompanhamento na execução desse jardim, e mesmo durante, né, a manutenção desse jardim. E isso é feito, esse trabalho completo, então, né? A proposta nossa sempre é de fazer ele do começo ao fim, né? Então, assim, desde do projeto paisagístico, até se a vontade aí do cliente é que tenha irrigação, que tenha iluminação, tudo isso é possível a gente passar orientações para que seja feito e feito de forma adequada.
E, como você citou, a questão da manutenção, né, do pós-jardim. Né? O jardim, a gente vai lá e entrega um jardim muito bonito tenho certeza que 99,9% das pessoas ficam satisfeitas quando vem o jardim, porque é algo que ela esperava né, e sonhava com aquilo, mas ao passar de algum tempo elas acabam, né, puxa, meu jardim não está tão bonito, nossa, era tão bonito e hoje não está. Então aí vai também, né, de um dos nossos serviços que a gente oferece, que é a manutenção. Uma manutenção bem feita, mensalmente, ou mesmo que seja a cada 40 ou 50 dias, de estar lá, de ver o que a planta precisa, de fazer uma poda adequada, de fazer uma fertilização no momento adequado. Isso vai fazer com que aquele jardim que se iniciou tão bonito, continue bonito, né? Que a pessoa não desista do jardim, porque muitas vezes acontece isso, a pessoa desiste do jardim porque ele acaba não tendo cuidado, e fala assim, o jardim na minha casa não vai, a minha planta em casa não vai. Né? E a beleza até do jardim, eu acredito que, só para complementar, assim, que eu percebo que isso é muito importante, a beleza é justamente por, vamos dizer assim, cada época do ano, né? Se passar um verão, uma primavera, um inverno, você ter uma beleza diferente, né? Você poder usufruir daquilo de forma diferente, né? Não é realmente algo que você compra estático e que fica daquele jeito a vida toda. O bonito mesmo essa variedade que se dá durante o ano, né? Que vai se transformando e vai crescendo. É muito gostoso ver um jardim que desenvolve, que encorpa, né? Mas que você também tem essa manutenção no sentido do recorte, né? Do corte, né? Que às vezes até fazem em formatos, né? Interessantes, né? Arredondados. E isso tudo é saber lidar com isso, e vocês, né, como profissionais, no sentido de, além de cuidar, né, da saúde, vamos dizer assim, da planta, de cuidar da beleza delas, né? Você tocou num ponto extremamente interessante, que eu falo que assim, que é o tamanho das plantas, né? As plantas crescem, né? E muitas vezes as pessoas, ou até por mal informação, ou por indicação talvez de profissionais não capacitados, acabam colocando uma planta pequena, que ficou muito bonito quando montado, mas passados os anos ela cresce e vira um monstro para aquele lugar, né? Então, assim, o cuidado que se deve ter em escolher a planta, né? E realmente essa continuidade no acompanhamento, porque às vezes você consegue manter uma planta, por exemplo, como plantas que são comuns, como o buchinho, o legustro, que pode se transformar num arbusto, né? Ou numa árvore, né? Porque se você deixar, as plantas ficam com uma dimensão muito grande, né? Então, se acompanhar, né? E isso é bacana. E a questão aí que você colocou das épocas do ano, isso também é extremamente interessante, porque assim, as plantas elas têm os seus ciclos, né? E como essa intensidade de luz do sol, a mudança de ângulo, tudo isso interfere. Então, o trabalho que a gente faz justamente é fazer com que seu jardim ele fique bonito todas as estações do ano, né? Então, por isso o legal de ter lá uma mescla de plantas que quando ela está só na época dela que caiu as folhas, você tem uma outra bela do lado que é o momento dela. Então, o seu jardim nunca vai perder a beleza, né? Ele sempre vai estar ali muito vistoso, né? Senão você vai pôr plantas lá que no inverno todas caem as folhas. Pronto, você tem um jardim de galhos, né? No inverno. Sim. Esse é o legal, o cuidado saber de variar, diversificar, para que a todo momento esteja o jardim, né? De um visual bonito. Exatamente. Né? Até você comentou também sobre o detalhe vamos dizer, de cair folhas, né? Então me lembrou um pouco, né, na área nossa de construção civil,
em relação à preocupação, por exemplo, de colocar árvores próximo de piscinas, porque as folhas, né, vão cair. Outra preocupação em termos estrutural é colocar uma árvore que venha a ter uma raiz muito longa, profunda, ou pouco profunda, que possa até afetar a base da casa. Então tudo isso é uma preocupação realmente que só um profissional pode identificar isso, né? E às vezes o leigo acha que pode fazer, que gosta daquilo e tal, e às vezes ele pode ter um prejuízo lá na frente, né? Por essa falta desse conhecimento, né? E vocês estão sempre ajudando também nessa área, com certeza. Né? Sim, isso até é cultural, né? Existe essa cultural, essa planta aqui não pode ir aqui, essa planta não pode ir lá. Mas muitas vezes o porte da árvore ou da planta não significa o tamanho de raiz, ou, por exemplo, que ela vai ter. Né? Então hoje a gente consegue colocar plantas de grande porte ao lado da piscina, né? Mais adequada, né? Sabemos que, por exemplo, a pata de elefante, ela não tem raiz, né? Então você pode colocar ela, uma planta de grande porte, com uma beleza fantástica do lado da sua piscina, e ela não vai acontecer nada, né? Então, assim, realmente isso é bem legal. E essa questão também do ciclo das plantas, né? Então você colocar de volta da piscina ou num ambiente que você tenha que ter tenha tempo de menos cuidado, para que elas não caiam demais as folhas, né? Em épocas do ano que simplesmente todas as folhas caem. Então, é legal, é bacana que a orientação seja dada, e isso a gente tem condição de oferecer com bastante propriedade. Então, Sérgio, a gente sabe também que, juntamente com o paisagismo, quer dizer, o paisagismo é uma coisa completa. Então, acompanha as plantas com outros elementos. A gente sabe que existem outros elementos que vão, vamos dizer assim, fazer com que todo aquele jardim fique bonito, que ele fique saudável, que ele também ganhe um colorido diferente. E nós estamos terminando o segundo bloco, mas nós vamos deixar então essa pergunta para o terceiro bloco, até daqui a pouco.